Fala pessoal, voltamos então com o nosso projeto Caiu no Enem, colocando questões das provas de 2019, 2020 para a gente fazer resolução e aperfeiçoar os nossos estudos. Mete bronca, vamos lá, assiste o vídeo. O conteúdo de Roma Antiga é um conteúdo muito comum à prova do Enem. Aparece com muita frequência, praticamente todos os anos nós tivemos alguma questão abordando essa fase histórica. Vamos chamar a atenção que no ano de 2020 nós tivemos a questão de número 70 e a questão de número 83 na aplicação da prova em janeiro de 2021, indicando para a gente aí a preferência pelo tema de Roma, em especial no seu aspecto republicano e no seu aspecto imperial. Vale a pena dar uma olhada, vamos fazer a interpretação da questão, não vamos perder tempo, vamos conversar sobre ela. Lê comigo o que diz a questão. Com efeito, até a destruição de Cartago, o povo e o senado romano governavam a república em harmonia e sem paixão. E não havia entre os cidadãos a luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. Calma. Lembra comigo que durante a República Romana, entre os três pontos que costumam ser cobrados nas provas de vestibulares, o último dos pontos, o terceiro, é justamente a expansão territorial que envolve a guerra contra Cartago. As guerras púnicas foram guerras que duraram cerca de 100 anos. Nesses 100 anos, Roma ampliou seus domínios. Nesses 100 anos, Roma teve vitórias impressionantes e acabou dominando ali toda a costa, todo o litoral do mar Mediterrâneo, indicando também para a gente um crescimento de comércio, um crescimento da posse de terras dos patrícios e um aumento da atividade escravista. Chama a atenção para a gente o fato de que ele diz que, até a destruição de Cartago, a cidade de Roma vivia mais unida. E é interessante pensar que, após a destruição de Cartago, a cidade de Roma vive uma contradição. Depois da destruição de Cartago, Roma ao mesmo tempo é conquistadora, dominadora, que amplia os seus poderes para além da região da cidade e nos antigos domínios, ela não parou de conquistar. Ao mesmo tempo, dentro da cidade, a contradição social e política era evidente. O grupo dos plebeus, que era a maioria da cidade, jogado numa grande pobreza, numa grande miséria, dá início a uma série de conflitos contra os patrícios romanos. O exército se envolve nesses conflitos e a gente teve o período da chamada Guerra Civil da República. A Guerra Civil, os conflitos internos, justamente acontecem logo após a vitória sobre Cartago. Ele ensinou para a gente que enquanto a guerra acontecia, a cidade era unificada e quando a guerra acaba, a cidade se divide. Vou continuar a leitura. Mas, assim que o medo desapareceu dos espíritos, quando Cartago foi vencida, introduziram-se os males pelos quais a prosperidade tem predileção. Isso é, a libertinagem e o orgulho. Parece que é um próprio romano que está falando. Vamos confirmar pelo enunciado. Quem fala é Salustio e eu vou ver agora o que eles querem da gente. O acontecimento histórico mencionado no texto de Salustio, datado de 1º antes de Cristo, então já identifica para a gente que é na transição, no período de transição entre a República e o Império Romano, manteve correspondência com o processo de pronto. Ele colocou um texto com a opinião de um romano sobre o que aconteceu, mas curiosamente observa que na pergunta não é sobre o texto diretamente. Ele pergunta para a gente sobre o acontecimento histórico que é mencionado no texto, as Guerras Púnicas, manteve correspondência com qual processo? Qual é o processo que estava acontecendo? Letra a demarcação de terras públicas. Não, não é a demarcação de terras públicas. Ele se refere à expansão territorial e à guerra contra Cartago. Letra B, a imposição da escravidão por dívidas. Vamos lembrar que quando Roma fez a sua expansão, os plebeus já haviam lutado por direitos políticos e não havia mais escravidão por dívidas na cidade. Letra C, a restrição da cidadania por parentesco. Não, a cidadania romana continua sendo fundamentalmente por parentesco, embora com o passar do tempo e o crescimento da cidade, a gente vai ter outras possibilidades de aquisição de cidadania. Letra D, restauração de instituições ancestrais. Vamos lembrar que Roma não restaurou instituições antigas. Na verdade, Roma vem com novas instituições para a cidade, justamente no processo de crescimento, expansão, desenvolvimento. Letra E, a expansão das fronteiras extrapeninsulares. O acontecimento histórico que ele cita no enunciado são exatamente as guerras púnicas.
As guerras púnicas fazem parte do processo da expansão das fronteiras romanas. O extrapeninsulares se refere ao fato de que estamos saindo da Península Itálica e avançando para outras áreas, outras terras, outras regiões. Resposta certa, letra E, na questão de número 70. A segunda questão da prova de 2020, que aborda para a gente o conteúdo de Roma Antiga, é a questão de número 83. Vamos dar uma olhada nessa questão, uma leitura e alguns comentários importantes. Me acompanha. Ao abrigo do teto, sua jornada de fé começava na sala de jantar. Na pequena célula cristã, dividia-se a refeição e durante elas, os crentes conversavam, rezavam e liam cartas de correligionários, residentes em locais diferentes do Império Romano, século II da era cristã. Esse ambiente garantia peculiar apoio emocional às experiências intensamente individuais que abrigava. Só para lembrar, gente, o cristianismo nasce efetivamente dentro do Império Romano. Na periferia do Império, na região da Judéia, dominada pelos romanos, teria ocorrido a pregação de Jesus, teria ocorrido sua crucificação e, dentro da crença cristã, a ressurreição. Após a crucificação, seus seguidores mais próximos, seus apóstolos, seus discípulos, teriam viajado por dentro do Império Romano e, dentro das várias cidades do Império, teriam fundado diversas comunidades cristãs. Essas comunidades cristãs vieram a crescer e, num certo momento da história do Império Romano, chegaram a ser perseguidas. Após o ano 79 depois de Cristo, o ser cristão era proibido, né? E como era proibido ser cristão dentro do Império Romano, cristãos vão se esconder em seus grupos familiares, seus grupos de amigos e vão manter seu culto particular. Culto público era proibido, a existência de templos, né, espaços de encontro, de oração, né, de reflexão dos cristãos publicamente assumidos eram todos proibidos. Se cristãos fossem presos, fossem pegos, seriam presos e, em última situação, seriam executados pelo governo de Roma. Então, você observa o que o texto nos aponta? Olha só, ao abrigo do teto. Estou falando de uma casa, estão protegidos. Sua jornada de fé começava na sala de jantar. As pessoas se reuniam na sala de jantar para conversar, para rezar, para comer, para ler cartas. Você lembra que um trecho do Novo Testamento, né, uma parte do Novo Testamento, são justamente cartas do apóstolo Paulo, né? O antigo Saulo, Saulo de Tarso, ele vai ser um dos maiores difusores do cristianismo dentro do Império Romano. É interessante pensar que ele e outros cristãos trocavam cartas com os outros grupos de várias cidades. Então ele indica aqui para mim que no século II da era cristã, durante a época da perseguição, os cristãos trocavam cartas entre si e a leitura dessas cartas num ambiente familiar, em um ambiente abrigado, era uma forma de apoio emocional, consolo para essas pessoas, né? Principalmente devido às experiências individuais, porque publicamente eles não podiam se assumir como cristãos e muitos podiam ter passado por processos de perseguição ou prisão. Aí eu continuo a leitura. Um motivo que explica a ambientação da prática descrita no texto encontra-se em quê? O que explica o ambiente escolhido? Por que esse grupo de cristãos eles estão fazendo essa prática dentro de um ambiente familiar, uma casa propriamente dita? Aí ele diz assim para a gente. Letra A, regra judaica, que pregava a superioridade espiritual dos cultos nas sinagogas. Está errado, porque a gente sabe que não estamos falando de uma cidade do povo judeu. A gente está falando de um cristianismo que já se expandiu para além da região da Palestina, da região da Judéia e assim vai. A letra A não tem sentido. Letra B, moralismo da legislação, que dificultava as reuniões abertas da juventude livre. Não tem nada a ver com moralismo, era uma questão política e jurídica. A letra B é absurda. Letra C, a adesão do patriciado, que subvertia o conceito original dos valores estrangeiros. Vamos lembrar que a religião cristã, no seu princípio, no início da sua expansão, ela não era uma religião de patrícios. Ela era uma religião fundamentalmente de pobres e escravos. Isso até explicava que a perseguição pudesse acontecer no início com tanta intensidade e com tanta virulência, principalmente pelo fato de ser uma religião de pobres e escravos, religião que a gente conhece pela história, sempre sofrem, as que têm origem desses grupos, sempre sofrem perseguições diversas, preconceitos diversos. A letra D aponta para a gente que foi uma decisão política
que censurava as manifestações públicas da doutrina dissidente. A doutrina dissidente é o cristianismo. A manifestação pública censurada é literalmente a existência de templo, por isso que é um culto no lar, é um culto dentro de uma casa, né? E é uma decisão política, porque foi uma decisão do governo imperial. A letra D é a nossa resposta. Vamos conferir a E. A E fala pra gente que foi violência senhorial que impunha a desestruturação forçada das famílias escravas. Não é esse o tema. O tema é especificamente a questão da religião cristã e o fato de que o culto cristão, a troca de correspondência, o alento que esse grupo vai ter durante a época da perseguição é fundamentalmente ali nos seus grupos familiares, nas suas comunidades cristãs. Resposta certa, letra D da questão de número 83. Ô, pessoa, eu volto. Eu volto com mais vídeos, eu volto com mais questões. A gente vai ter bastante material aí para durante todo o ano de 2021 você se preparar para a sua prova do Enem. Grande abraço, grande beijo, valeu! Só para te lembrar que aqui no canal você tem mais alguns vídeos que talvez possam te ajudar com relação a concursos como prova do Enem, prova da SpaceX, com relação à prova do PISM da UFJF e mais alguns outros. Dá uma olhada nessa lista que eu estou deixando aí para você. Grande abraço. Valeu!